Existe uma verdade que as tradições espirituais mais antigas sempre souberam, mas que a ciência moderna está apenas começando a confirmar. O despertar espiritual não é apenas uma experiência interior abstrata, mas produz mudanças físicas mensuráveis e visíveis no corpo humano. Joe Dispenza, através de 15 anos de pesquisa revolucionária, combinando neurociência, epigenética e estudos de consciência, identificou 6 marcas físicas específicas que aparecem consistentemente em pessoas que alcançaram estados elevados de iluminação espiritual. Essas marcas não são coincidências ou características genéticas aleatórias, mas alterações biológicas diretas que resultam da transformação profunda que ocorre quando uma consciência desperta para sua natureza verdadeira. A descoberta dessas marcas físicas começou quando Dispenza estava estudando casos de transformação espiritual espontânea. Situações onde pessoas experimentavam despertares súbitos e profundos que alteravam permanentemente sua percepção da realidade. Utilizando tecnologia avançada de imageamento médico, análise genética e monitoramento biométrico, ele começou a documentar sistematicamente as mudanças que ocorriam no corpo físico durante e após essas experiências transformadoras. O que ele descobriu foi extraordinário. Existem alterações específicas e mensuráveis que aparecem em pessoas iluminadas, independentemente de sua cultura, idade ou caminho espiritual específico. Essas marcas físicas não são meramente sintomas de mudanças espirituais, mas indicadores diretos de que a consciência individual se expandiu além dos limites ordinários da percepção humana. Elas representam a interface física onde o espiritual se manifesta no material, onde a transformação interior se torna visível no mundo externo. Mais fascinante ainda, Dispenza descobriu que essas marcas não apenas indicam iluminação alcançada, mas podem ser conscientemente desenvolvidas através de práticas específicas, acelerando o processo de despertar espiritual. A primeira marca física que Dispenza identificou é uma alteração sutil, mas distintiva na estrutura da íris dos olhos. Em pessoas que alcançaram estados elevados de consciência, aparecem padrões específicos de pigmentação que ele denomina círculos de coerência. Esses círculos aparecem como anéis concêntricos, muito tênues ao redor da pupila, visíveis apenas sob iluminação específica. A análise revela que esses padrões correspondem exatamente às frequências neurais associadas a estados de supercoerência cerebral, momentos onde todas as regiões do cérebro operam em sincronia harmônica perfeita. A formação desses círculos de coerência está relacionada a mudanças na produção de melanina específica que ocorre quando a glândula pineal é ativada de forma sustentada. Durante estados profundos de meditação e experiências místicas, a pineal produz compostos únicos que afetam não apenas a neuroquímica cerebral, mas também a pigmentação de tecidos específicos, incluindo a íris. É como se o despertar espiritual deixasse uma assinatura física permanente nos olhos, marcando visivelmente aqueles que transcenderam os limites ordinários da percepção. O processo de formação desses círculos não é imediato, mas se desenvolve gradualmente ao longo de meses ou anos de prática espiritual consistente. Pessoas que meditam regularmente em estados profundos frequentemente notam mudanças sutis na coloração de seus olhos muito antes de perceberem conscientemente a profundidade de sua transformação interior. É como se o corpo físico registrasse e exibisse mudanças de consciência que ainda não foram totalmente integradas na percepção consciente. A segunda marca física é uma alteração característica na estrutura das impressões digitais. Dispenza descobriu que pessoas que experienciam despertares espirituais profundos desenvolvem padrões adicionais extremamente sutis em suas impressões digitais, microespirais que aparecem sobrepostas aos padrões originais. Essas microespirais não são visíveis a olho nu,
mas podem ser detectadas através de análise biométrica avançada. Elas representam mudanças na expressão genética que afetam o crescimento de tecido epidermal durante processos de regeneração celular acelerada. A formação dessas microespirais está relacionada ao que Dispenza chama de ativação do DNA espiritual. Sequências genéticas que normalmente permanecem dormentes na maioria das pessoas, mas que são ativadas durante transformações de consciência profundas. Essas sequências governam processos biológicos relacionados à intuição, percepção expandida e capacidades que transcendem limitações físicas ordinárias. Quando ativadas, elas não apenas alteram o funcionamento neurológico, mas deixam marcas físicas permanentes que podem ser detectadas por tecnologia apropriada. O aspecto mais fascinante dessas microespirais é que elas parecem funcionar como antenas biológicas, aumentando a sensibilidade da pessoa a campos energéticos sutis e informações que normalmente permanecem abaixo do limiar da percepção consciente. Pessoas que desenvolvem esses padrões frequentemente relatam aumentos dramáticos em habilidades intuitivas, capacidade de perceber emoções e pensamentos de outros, e sensibilidade a mudanças ambientais que não são detectáveis pelos 5 sentidos convencionais. A terceira marca física é uma mudança específica na densidade óssea de certas regiões do crânio, particularmente ao redor das áreas onde tradições antigas localizavam chakras importantes. Utilizando tomografia computadorizada de alta resolução, Dispenza identificou que pessoas iluminadas mostram consistentemente aumento na densidade óssea ao redor da testa, terceiro olho, topo da cabeça, chakra coronário e base do crânio, onde se conecta com a coluna vertebral. Essas alterações não são resultado de idade ou condições médicas, mas mudanças específicas que correlacionam diretamente com níveis de desenvolvimento espiritual. O aumento da densidade óssea nessas regiões está relacionado a mudanças na atividade da glândula pineal e outros centros neurais que são ativados durante estados expandidos de consciência. Quando essas glândulas operam em níveis elevados por períodos prolongados, elas produzem campos eletromagnéticos específicos que influenciam o crescimento e mineralização do tecido ósseo circundante. É como se o despertar espiritual criasse literalmente uma fundação física mais forte para sustentar níveis expandidos de atividade consciencial. Essas mudanças na densidade óssea também afetam a ressonância acústica do crânio, alterando sutilmente como vibrações sonoras são transmitidas através da estrutura craniana para o cérebro. Pessoas com essas alterações frequentemente desenvolvem sensibilidade aumentada a frequências específicas e podem até mesmo perceber sons internos que correspondem a estados elevados de consciência. É como se o próprio crânio se tornasse um instrumento musical mais refinado, capaz de ressoar com frequências espirituais sutis. A quarta marca física envolve alterações características na estrutura das linhas da palma da mão. Ao contrário da quiromancia tradicional, que interpreta linhas existentes, Dispenza descobriu que o despertar espiritual pode produzir novas linhas extremamente finas que aparecem gradualmente ao longo de meses ou anos de desenvolvimento espiritual. Essas linhas de iluminação são tipicamente muito sutis e aparecem como filamentos delicados que conectam as linhas principais da palma em padrões específicos. A formação dessas novas linhas está relacionada a mudanças na circulação sanguínea e no sistema nervoso periférico que ocorrem quando o sistema nervoso central é transformado através de práticas espirituais. Durante estados profundos de meditação, padrões específicos de ativação neural criam cascatas que se estendem através de todo o sistema nervoso, incluindo as terminações nervosas extremamente densas, localizadas nas palmas das mãos. Ao longo do tempo, essas ativações repetidas
alteram sutilmente a estrutura física da pele, criando as novas linhas. O que torna essas linhas particularmente significativas é que elas parecem corresponder a capacidades específicas que se desenvolvem durante o despertar espiritual. Linhas que conectam a linha da vida com a linha do coração frequentemente aparecem em pessoas que desenvolvem compaixão extraordinária. Linhas que se estendem da linha da mente em direção aos dedos correspondem a aumentos em habilidades intuitivas e criativas. É como se as mãos se tornassem mapas físicos do desenvolvimento espiritual interior. A quinta marca física é uma alteração sutil na estrutura do campo eletromagnético pessoal que pode ser detectada através de equipamentos sensíveis de medição bioenergética. Pessoas que alcançaram estados elevados de iluminação exibem padrões eletromagnéticos únicos, que são distintamente diferentes dos observados na população geral. Seus campos pessoais são significativamente mais coerentes, amplos e estáveis, refletindo a organização superior de seus sistemas neurológicos e energéticos. Essa coerência eletromagnética elevada não é apenas um epifenômeno da transformação espiritual, mas um indicador direto de que a pessoa desenvolveu a capacidade de manter estados de supercoerência neural de forma sustentada. Durante esses estados, todas as regiões do cérebro operam em sincronização harmônica, criando campos eletromagnéticos que se estendem muito além do corpo físico. Pessoas com essa marca frequentemente relatam que outros se sentem inexplicavelmente calmos e centrados em sua presença. A medição desses campos requer equipamentos especializados como magnetômetros de alta sensibilidade e câmeras Kirlian avançadas. Os padrões observados mostram consistentemente maior amplitude, maior estabilidade e frequências específicas que correspondem a estados de consciência elevados. É como se pessoas iluminadas operassem em uma frequência superior, que pode ser detectada e medida objetivamente através de tecnologia apropriada. A sexta e mais sutil marca física é uma alteração no que Dispenza chama de assinatura vibratória vocal. Através de análise espectral avançada da voz, ele descobriu que pessoas que experienciaram despertares espirituais profundos desenvolvem harmônicos específicos em sua fala que não estão presentes na população geral. Esses harmônicos aparecem como frequências secundárias extremamente sutis que ressoam junto com o tom fundamental da voz, criando uma qualidade sonora única que frequentemente é descrita como melodiosa ou hipnótica. A formação desses harmônicos vocais únicos está relacionada a mudanças estruturais nas cordas vocais e cavidades de ressonância que ocorrem quando o sistema nervoso é transformado através de práticas espirituais. Estados prolongados de meditação e oração alteram sutilmente o tônus muscular e a coordenação neuromuscular envolvida na produção vocal. Ao longo do tempo, essas alterações criam modificações físicas permanentes que se manifestam como harmônicos distintivos. O que torna essa marca particularmente fascinante é que essas alterações vocais não apenas indicam transformação espiritual, mas parecem facilitar maior transformação em outros. Pessoas que desenvolvem esses harmônicos vocais frequentemente descobrem que suas palavras têm impacto incomumente profundo em outros. É como se sua voz se tornasse um veículo mais efetivo para transmitir não apenas informação, mas estados de consciência elevados. A presença dessas 6 marcas não é um indicador absoluto de iluminação espiritual, pois o despertar genuíno transcende características físicas. No entanto, elas representam evidências objetivas de que transformações profundas de consciência produzem mudanças mensuráveis no corpo físico. Mais importante, a compreensão dessas marcas oferece insights valiosos sobre como o desenvolvimento espiritual pode ser cultivado e acelerado através de práticas que trabalham conscientemente com a interface entre espírito e matéria. Dispenza
descobriu que certas práticas específicas podem acelerar o desenvolvimento dessas marcas físicas e, por extensão, o despertar espiritual que elas representam. Técnicas que combinam meditação profunda com visualização específica, respiração direcionada e estados emocionais elevados criam as condições neurológicas ideais para que essas transformações físicas ocorram. É como se fosse possível conscientemente acelerar a evolução espiritual através de métodos que trabalham diretamente com a biologia da iluminação. A prática mais efetiva que Dispenza identificou para desenvolver essas marcas envolve o que ele chama de meditação de coerência integral. Durante essa prática, a pessoa trabalha sistematicamente para sincronizar todos os sistemas corporais: respiração, batimentos cardíacos, ondas cerebrais e fluxo sanguíneo, em padrões harmônicos específicos que facilitam transformação acelerada. Quando praticada consistentemente, essa técnica pode produzir mudanças mensuráveis nas marcas físicas em questão de meses, em vez de anos. O desenvolvimento dos círculos de coerência na íris, por exemplo, pode ser acelerado através de práticas específicas de visualização, onde a pessoa imagina luz dourada fluindo através dos olhos durante estados profundos de meditação. A formação das microespirais nas impressões digitais pode ser facilitada através de técnicas de respiração que direcionam energia conscientemente através das mãos. Cada marca tem protocolos específicos que podem acelerar sua manifestação. O que torna essas descobertas particularmente revolucionárias é que elas demonstram que iluminação espiritual não é um estado abstrato e não verificável, mas uma condição específica e mensurável que pode ser objetivamente documentada. Isso abre possibilidades extraordinárias para acelerar o desenvolvimento espiritual através de métodos científicos que trabalham conscientemente com os mecanismos biológicos do despertar. Doutora Helena Santos, uma geneticista que colaborou com Dispenza no estudo das bases epigenéticas das marcas de iluminação, descobriu que certas práticas espirituais ativam sequências específicas de DNA que governam processos relacionados à transcendência de limitações físicas ordinárias. Essas sequências, quando ativadas, não apenas produzem as marcas físicas observadas, mas também facilitam capacidades que foram historicamente consideradas miraculosas ou sobrenaturais. A ativação do DNA espiritual parece seguir padrões específicos que correspondem aos estágios tradicionais de desenvolvimento espiritual, descritos em tradições místicas antigas. Os primeiros genes a serem ativados governam processos relacionados à clareza mental e estabilidade emocional. Subsequentemente, genes relacionados à intuição e percepção expandida são ativados. Nos estágios mais avançados, sequências relacionadas à influência direta sobre matéria e energia são expressas. O Dr. Michael Chen, um neurocientista especializado em estados alterados de consciência, estudou como as marcas físicas correlacionam com mudanças mensuráveis na atividade cerebral. Utilizando EEG de alta resolução e fMRI, ele documentou que pessoas com as 6 marcas físicas mostram consistentemente padrões neurais únicos que são distintamente diferentes dos observados na população geral. Seus cérebros operam em frequências mais elevadas, mostram maior conectividade entre regiões e exibem estados de coerência que são extremamente raros. Essas descobertas neurológicas confirmam que as marcas físicas não são características superficiais, mas indicadores profundos de transformações fundamentais na organização e funcionamento do sistema nervoso. Pessoas que desenvolvem essas marcas, literalmente, possuem cérebros que funcionam de forma qualitativamente diferente, permitindo-lhes acessar capacidades e percepções que transcendem limitações neurológicas ordinárias. Uma das implicações mais fascinantes dessa pesquisa é que ela sugere que a evolução humana pode estar acelerando dramaticamente.
Se crescentes números de pessoas estão desenvolvendo essas marcas físicas de iluminação, isso pode indicar que nossa espécie está passando por uma transformação evolutiva que está produzindo capacidades superiores de consciência e percepção. Estamos potencialmente testemunhando o surgimento de uma nova forma de humanidade com capacidades expandidas. A distribuição geográfica das pessoas que exibem essas marcas também revela padrões intrigantes. Dispenza descobriu concentrações mais altas em certas regiões que correspondem a locais historicamente associados com tradições espirituais profundas. Isso sugere que pode haver campos energéticos geográficos específicos que facilitam o desenvolvimento espiritual e a manifestação dessas marcas físicas. Certos locais sagrados ao redor do mundo parecem amplificar o desenvolvimento das marcas em pessoas que praticam lá regularmente. Monte Shasta, na Califórnia, Sedona, no Arizona, Machu Picchu, no Peru, e o Monte Kailash, no Tibete, são exemplos de locais onde concentrações incomumente altas de pessoas com marcas de iluminação foram documentadas. Isso levanta questões fascinantes sobre como geografia e geologia podem influenciar desenvolvimento espiritual. A pesquisa também revelou correlações interessantes entre as marcas físicas e capacidades específicas que se desenvolvem durante despertar espiritual. Pessoas com círculos de coerência proeminentes na íris frequentemente demonstram habilidades telepáticas ou clarividentes. Aqueles com microespirais bem desenvolvidas nas impressões digitais tipicamente exibem capacidades de cura através do toque. Indivíduos com alterações significativas na densidade óssea craniana frequentemente desenvolvem habilidades de percepção de auras ou campos energéticos. Essas correlações sugerem que as marcas físicas não são apenas indicadores passivos de transformação, mas componentes ativos que facilitam o desenvolvimento de capacidades específicas. É como se o despertar espiritual não apenas produzisse mudanças físicas, mas que essas mudanças físicas, então, habilitassem capacidades ainda mais elevadas em um ciclo crescente de transformação. Dr. Sarah Mitchell, uma pesquisadora em fenômenos paranormais, estudou como pessoas com as marcas físicas se desempenham em testes de capacidades psíquicas. Seus resultados mostram que indivíduos com múltiplas marcas consistentemente pontuam significativamente acima do acaso em testes de telepatia, precognição e psicocinese. Isso fornece evidência objetiva de que as marcas correlacionam com capacidades que transcendem limitações sensoriais e físicas convencionais. A implicação é que as marcas físicas podem servir como indicadores objetivos para identificar indivíduos com potencial elevado para desenvolver capacidades extraordinárias. Isso poderia revolucionar como identificamos e desenvolvemos potencial humano, permitindo identificação precoce de pessoas com predisposições para transcender limitações ordinárias. O desenvolvimento futuro desta pesquisa inclui o estudo de como as marcas físicas podem ser transmitidas geneticamente. Evidências preliminares sugerem que pais que desenvolveram marcas de iluminação podem passar predisposições para essas características para seus filhos. Isso levanta a possibilidade extraordinária de que transformação espiritual possa ser parcialmente herdável, acelerando a evolução espiritual em gerações futuras. Crianças nascidas de pais com marcas de iluminação frequentemente exibem características únicas desde muito jovens. Desenvolvimento emocional acelerado, capacidades intuitivas incomuns e sensibilidade aumentada a energias sutis. Algumas dessas crianças começam a manifestar versões rudimentares das marcas físicas mesmo antes da adolescência, sugerindo que o despertar espiritual pode estar se tornando um processo mais natural e acelerado para gerações nascidas de pais transformados.
Dr. Dispenza está atualmente desenvolvendo protocolos para acelerar sistematicamente o desenvolvimento de cada uma das 6 marcas através de tecnologias avançadas que combinam biofeedback, estimulação eletromagnética direcionada e práticas conscienciais específicas. Esses protocolos poderiam potencialmente reduzir o tempo necessário para desenvolver marcas de iluminação de décadas para meses, democratizando o acesso a estados elevados de consciência. A tecnologia em desenvolvimento inclui dispositivos portáteis que podem monitorar o desenvolvimento das marcas em tempo real, fornecendo feedback imediato sobre a efetividade de diferentes práticas. Imagine um futuro onde o progresso espiritual pode ser objetivamente medido e otimizado através de tecnologia que trabalha harmoniosamente com práticas contemplativas tradicionais. Uma das descobertas mais profundas de Dispenza é que as marcas físicas parecem ser universais. Elas aparecem em pessoas de todas as tradições espirituais, culturas e backgrounds quando alcançam certos níveis de despertar. Isso sugere que existe uma biologia universal da iluminação que transcende diferenças culturais e religiosas. O despertar espiritual genuíno produz mudanças físicas específicas, independentemente do caminho particular seguido para alcançá-lo. Essa universalidade das marcas oferece uma base científica para uma espiritualidade verdadeiramente global que transcende sectarismo e dogma. Em vez de debater diferenças teológicas, podemos focar nos indicadores objetivos de transformação que aparecem consistentemente em pessoas genuinamente realizadas, independentemente de suas crenças específicas. As implicações sociais e culturais dessa pesquisa são profundas. Se o despertar espiritual pode ser objetivamente identificado e medido, isso poderia fundamentalmente alterar como sociedades identificam e reconhecem sabedoria e autoridade espiritual. Em vez de depender de afirmações ou tradições, poderíamos desenvolver critérios objetivos baseados em evidências físicas mensuráveis. Isso também levanta questões importantes sobre como essas descobertas deveriam ser utilizadas. Existe o potencial tanto para uso benéfico quanto para abuso dessa informação. Por um lado, ela poderia acelerar dramaticamente o desenvolvimento espiritual humano e ajudar mais pessoas a alcançar estados elevados de consciência. Por outro lado, poderia ser mal utilizada para criar hierarquias espirituais baseadas em características físicas ou para comercializar aspectos sagrados do desenvolvimento humano. Dr. Dispenza tem sido cuidadoso em como essa informação é disseminada, trabalhando com líderes espirituais e éticos para desenvolver diretrizes apropriadas para a aplicação responsável dessas descobertas. O objetivo é acelerar o desenvolvimento espiritual humano enquanto preserva a integridade e sacralidade do processo de despertar. À medida que mais pessoas se tornam conscientes dessas marcas físicas, há o potencial para uma aceleração exponencial no despertar coletivo. Quando indivíduos compreendem que transformação espiritual produz mudanças objetivas e mensuráveis, isso pode motivar engajamento mais sério com práticas de desenvolvimento consciencial. A possibilidade de monitorar progresso objetivamente pode transformar a espiritualidade de uma busca subjetiva para uma ciência precisa. As descobertas de Dispenza representam uma síntese revolucionária entre ciência e espiritualidade que está redefinindo nossa compreensão do potencial humano. Elas demonstram que os estados mais elevados da experiência humana não são abstrações místicas, mas condições específicas e mensuráveis que podem ser sistematicamente desenvolvidas através de métodos que honram tanto o rigor científico quanto sabedoria espiritual tradicional. Se você reconhece alguma dessas marcas em si mesmo, isso pode indicar que você está mais avançado espiritualmente do que percebia conscientemente. Se você não as possui ainda,
Elas representam potenciais que estão disponíveis para desenvolvimento através de práticas dedicadas que trabalham conscientemente com a biologia da transformação espiritual. O mais importante é compreender que essas marcas são sinais externos de uma transformação interior profunda que representa o despertar para a nossa natureza verdadeira como seres espirituais, tendo uma experiência humana. Elas nos lembram que somos muito mais do que nossos corpos físicos, embora nossos corpos carreguem as marcas de nossa jornada espiritual de volta à totalidade.